para falar para vocês, a gente está gravando todos esses conteúdos, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai disponibilizar todos esses conteúdos, vamos mandar os links para quem se inscreveu, para todos os palestrantes, porque a intenção realmente de fazer um seminário tão amplo, com tantas pessoas, era para realmente poder proporcionar esse encontro, essa reunião de informações e dados para a gente poder trabalhar em cima e para as pessoas também poderem se encontrar, e a gente sabe como é importante também para desenvolver esses trabalhos, esses encontros, né? E a gente está aqui com a Ana Paula, eu vou fazer a devida apresentação e já passar para ela, porque é ela que a gente veio ouvir aqui, não vou tomar mais o tempo. A gente está aqui com a Ana Paula Galiano, que é socióloga, Gaudiano, desculpa. Estamos aqui com a Ana Paula Gaudiano. Ela é socióloga, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, com bolsa sanduíche na University of California, em Berkeley. É coordenadora do Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde coordenou a pesquisa Tráfico de Drogas entre as piores formas de trabalho infantil, Marcados, Famílias e Rede de Proteção Social, publicada em 2018. Atualmente, integra a pesquisa Crianças e Adolescentes submetidas às piores formas de trabalho infantil em Santos, São Paulo. Instrumentos de reordenamento do sistema de garantia de direitos para a prevenção e priorização da proteção social, a responsabilização infracional. Apoiado pelo edital de Programa de Políticas Públicas da FAPESP, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Coordenação de Infância Nacional. Cor de Infância Nacional. E é isso. Eu convido a todos a assistir essa palestra. Vou já passar a palavra aqui para a palestrante. Tem uma ótima apresentação. Obrigada, Samantha. Boa tarde a todas e todos. Agradeço estarem aqui. Quero saudar as profissionais do PPCAM, que desenvolvem um trabalho extremamente importante e com muita conexão com o que a gente vai conversar aqui. O desafio que me foi dado pelo IRI foi falar sobre crianças, adolescentes e crime, e eu trouxe, então, essa perspectiva do tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil, que, felizmente, é um assunto que tem ganhado maior espaço no debate público nos últimos anos, né? Pode passar, por favor. E a minha tarefa aqui é compartilhar com vocês, então, o mais recente debate sobre essa questão, né? E, para isso, eu vou apresentar alguns dados de pesquisa para vocês, né? Dessa pesquisa que a Samantha mencionou, Tráfico de Drogas entre as piores formas de trabalho infantil, que eu coordenei, fui pesquisadora também, foi publicado em 2018. Temos e-book, então é muito fácil, está nas redes sociais, é fácil baixar esse livro. E de outras pesquisas que eu realizei também. E eu vou, claro, eu não vou fazer uma grande apresentação completa dessas pesquisas, mas eu quero marcar 2 pontos relevantes. O primeiro ponto é sobre a intermitência, né, entre o trabalho formal e o trabalho ilícito na trajetória desses adolescentes. Na realidade, o tráfico de drogas é só mais um tipo de trabalho infantil, né, ilícito, em trajetórias onde outros tipos de piores formas de trabalho infantil já foram realizadas, né? Então, essa é uma dimensão que eu quero chamar a atenção aqui, e uma outra dimensão que são sobre os riscos inerentes ao trabalho no tráfico de drogas, e vou fazer algumas considerações para vocês. Já que a gente está falando de um debate que está avançando no Brasil, acho importante mencionar o manual do CNJ, né, que foi publicado recomendando que juízes de todo o território nacional julguem, né, considerando o tráfico de drogas uma das piores formas de trabalho infantil. E também quero contar para vocês de um projeto de pesquisa e ação com gestão pública em Santos, que a gente vai começar a desenvolver aqui, né? Porque acho que a toada desse encontro é de ação, né? É de mudanças, o que podemos fazer, então, de fato, né? E acho que a gente tem que
trabalhar com políticas públicas direcionadas nesse sentido. Pode passar, por gentileza. Então, eu vou falar, pode passar. Vamos começar, então, né, por uma situação de ambiguidade jurídica. Até pouco tempo, a gente tinha uma situação de ambiguidade jurídica que pode ser resumida na seguinte questão. Quem que é esse adolescente? Ele que está no tráfico de drogas, ele é um autor de ato infracional ou ele é um trabalhador infantil? Né? Então, a gente tem duas legislações diferentes. Se a gente, todos nós sabemos, se a gente for pelo ECA, a gente tem algumas sanções, né, de medida socioeducativa que serão distribuídas, e esse adolescente, então, será considerado um adolescente autor de ato infracional. Pode passar. Se a gente considerar a Convenção 182 da OIT, né, que foi adotada no Brasil, e se a gente considerar a lista das piores formas de trabalho infantil, a gente vai ser obrigado a considerar esse adolescente um trabalhador infantil. Né? O grande problema é que essa legislação não era adotada, não tem sido adotada no Brasil ainda. Né? Pode passar. Eu acho que, não sei se vocês estão familiarizados, né, mas com o que é trabalho infantil, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, né, quando a gente abre a lista TIP, a própria Convenção 82 da OIT, a gente vai ler que as piores formas de trabalho infantil elas vão abranger todas as formas de escravidão, né, ou práticas análogas à escravidão, a utilização e recrutamento de crianças para a exploração sexual, a produção de pornografia, né, também, e a gente tem no item C a utilização, recrutamento, a oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, né, incluindo a produção e o tráfico de entorpecentes. Né, pode passar. Então, está claro, né, que o tráfico de drogas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Quero chamar a atenção para o fato aqui de que talvez um dos efeitos não esperados do ECA, né, tenha sido colar essa questão do ato infracional, né, relacionado às drogas, com justamente a lei de drogas que a gente acabou de discutir aqui. Né? Então, isso traz no debate público e no senso comum uma certa confusão, né? De maneira que as pessoas começam a entender o adolescente que está no tráfico de drogas como, de fato, um bandido. Né? Isso tem uma série de repercussões, inclusive, nas práticas institucionais. Né? Um dos problemas é o fato de que a escola compreende que esse adolescente é um bandido. Os assistentes sociais, que esse adolescente teve os seus direitos negados. Né? Então, cada profissional, cada agente, né, das políticas sociais entendem esse adolescente de diferentes maneiras. E essa concepção do adolescente como um bandido é uma delas. Né? Um outro tipo de desdobramento no senso comum dessa concepção do adolescente como um bandido tem a ver com a ideia de sujeição criminal do professor Michel Misse. Né? O que é a sujeição criminal? É justamente essa concepção de que esse indivíduo, bandido, ele é concebido como um mau caráter, né? Como alguém incorrigível, que no limite pode ser morto, que hipoteticamente isso não teria nenhum tipo de consequência, né? Não incomodaria ninguém o fato que, como a gente vê cotidianamente, adolescentes sendo mortos e, enfim, isso se naturalizou. Pode passar. O que a gente quis fazer nessa pesquisa tráfico de drogas, piores formas de trabalho infantil? Bom, se o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil, quais são as características desse trabalho? Né? Quanto eles ganham? Onde moram esses adolescentes? Quais são as características do território? Que tipo de trabalho ele já desenvolveu ao longo da sua trajetória? Né? Então, essa é uma dimensão onde a gente, acompanhando os adolescentes, seguindo os adolescentes, inclusive, nos seus fluxos pelas instituições, a gente começou a entender, entrevistas com famílias também, que esses adolescentes estão numa situação de intermitência entre o trabalho informal e o trabalho
ilícito, né? Então, quais são os tipos de trabalho que esses adolescentes narraram para a gente, anterior ao tráfico de drogas? Carga e descarga de objetos pesados, construção civil, lava rápido, motoboy sem CNH, né? São os trabalhos mais corriqueiros. E a gente nota que o trabalho formal aparece em pouquíssimos casos nas trajetórias desses adolescentes. Então, de fato, o tráfico de drogas é apenas mais um, né, trabalho na trajetória desses adolescentes. E, como a gente sabe, o tráfico de drogas vai oferecer posições, né? Alguns vão conseguir sair de vendedores e para gerente, por exemplo, e vão ganhar muito mais do que esses trabalhos, que, aliás, são trabalhos, muitas vezes, que os seus pais também desenvolvem. Pode passar. Aliás, esse é uma outra dimensão importante no trabalho infantil, né? É a dimensão intergeracional do trabalho infantil. É muito comum, né, os estudos mais quantitativos sobre trabalho infantil mostram que quem desenvolve trabalho infantil teve pais que também foram trabalhadores infantis, né? O mercado de trabalho das famílias, desses adolescentes, são trabalhos mal remunerados, né? Então, os familiares estão na base da sociedade salarial, de fato. Os trabalhos mais comuns dos familiares, né? A mãe faxineira, né, em casa de família, em geral, sem carteira assinada, sem vínculo empregatício. Reciclagem também é um outro tipo de trabalho que nós identificamos. Os pais, pedreiros, auxiliar de pedreiro, né? Também o trabalho de carga e descarga. Uma dimensão relevante, né, dessa discussão é que, quando os adolescentes estão em medida socioeducativa, né, esses trabalhos, né, como faxina, por exemplo, né, ou mesmo pedreiro, são trabalhos que são ofertados para esses adolescentes ao longo da sua medida socioeducativa, né? Para mostrar... Volta um pouquinho, por favor. É importante também a gente lembrar, né, que esse tipo de trabalho desses adolescentes está completamente distante de uma ideia de formação intelectual, de desenvolvimento pessoal, né, de possibilidade de carreira. Pode passar. Uma outra pesquisa, né, que eu realizei com mais 2 pesquisadores, o que a gente fez? A gente pegou processos judiciais de adolescentes em medidas socioeducativas por tráfico de drogas, e a gente foi tentar entender se os processos davam conta das trajetórias desses adolescentes em trabalhos pretéritos ao trabalho infantil, né? Então, o que a gente percebeu aqui? Quais são os tipos de trabalhos mais recorrentes? De novo, ajudante de pedreiro, né? Uma menina foi montadora de semijoias, lava rápido, auxiliar administrativo, teve também, ajudante em feira, vendedor autônomo, entregador de pizza, entregador de panfleto. Então, a gente vai olhando aqui, né, e veja bem, qual é a situação... não só existe uma intermitência entre trabalho informal e ilícito, como, ao longo da medida socioeducativa, o adolescente volta ao trabalho informal, né? Então, sob tutela do Estado, passando por uma medida socioeducativa, o adolescente volta ao trabalho infantil, né? Então, esse é um outro dado também relevante, né? Além dos trabalhos anteriores, né, a gente também nota que, ao longo da medida socioeducativa, os adolescentes são colocados novamente em outras piores formas de trabalho infantil. Pode passar. Então, esse quadro mostra justamente isso, né? Qual que era o trabalho que o adolescente tinha antes do tráfico de drogas e qual que é o trabalho que o adolescente desenvolve ao longo da medida socioeducativa. Então, veja bem, no primeiro tipo, na primeira linha, né, a gente tem um adolescente que, antes do tráfico, era ajudante de pedreiro, ganhava R$50 por dia. É pego, né, e é autuado por tráfico de drogas, passa pela medida socioeducativa, e, durante a medida socioeducativa,
ele volta a ser ajudante de pedreiro e também ajudante geral, de maneira que a gente não sabe qual é o salário dele, né? Mas de toda maneira, o que a gente vê aqui é que ele está numa intermitência entre o trabalho informal, o trabalho ilícito, e volta ao trabalho informal novamente. O segundo adolescente, esse foi auxiliar administrativo, depois entregador de pizza, ganhava R$ 900 por mês. Ao longo da medida socioeducativa, ele volta a ser entregador de pizza, né? E assim por diante. A gente tem um outro adolescente que era mecânico, vai para o tráfico de drogas, e, durante a medida, vai trabalhar como pedreiro. Então, isso é um disparate, na verdade, né? Como assim, ao longo de uma medida socioeducativa, sendo acompanhado, né, pela medida socioeducativa, sendo acompanhado pela vara da infância e juventude, que está lendo o seu processo, está recebendo, né, os documentos produzidos pelos serviços de medida socioeducativa, essa situação se coloca, né? Ao ler os processos judiciais, chama muita atenção o fato de que nenhum dos atores do sistema de justiça, nem o juiz, nem o defensor, nem o promotor, nem as profissionais que acompanham esses adolescentes, seja na Fundação Casa, seja na medida socioeducativa e meio aberto, nenhum deles escreve uma linha a respeito do fato de que esse adolescente esteve já em situação de trabalho infantil, né? Ou que o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, nesses processos, espero que nas próximas leituras, né, a gente comece a encontrar processos judiciais onde haja menção de que esse adolescente esteve, né, enredado em piores formas de trabalho infantil. Pode passar. Então, assim, uma das considerações importantes, eu acho, é chamar a atenção que o sistema de justiça juvenil ele tem um papel relevante na reprodução do trabalho infantil. Quando o juiz cobra, né, isso está, enfim, nas legislações, né, mas ao cobrar a profissionalização, né, para encerrar a medida socioeducativa e ao aceitar que esse trabalho seja um trabalho infantil, né, desprotegido, enfim, o sistema de justiça ele está contribuindo para a reprodução, né, dessa lógica do trabalho infantil e para a produção da desigualdade também. Né? É como se esses adolescentes só tivessem um lugar. Ele só pode ser pedreiro, ele só pode ser faxineiro. Né? Essas são as opções ofertadas para ele. E são essas opções que ele não quer. Porque os pais já fizeram isso. Ele já fez isso antes de estar no tráfico de drogas. E não é isso que ele quer. Né? Então, temos essa situação. Né? Evidentemente, o judiciário não é o único ator, né, nesse processo todo que contribui com esse estado de coisas. Né? A gente tem uma série de atores aí, a polícia, enfim, a gente tem uma série de instituições envolvidas, né, na reprodução dessa desigualdade, mas, evidentemente, eu acho importante a gente chamar a atenção do papel relevante das varas de infância e juventude na reprodução dessa situação. Então, assim, esse estado de coisas, né, que a gente discutiu até agora, pretende-se que isso mude recentemente, nos próximos anos, né? Sobretudo porque o CNJ fez esse manual que eu falei para vocês, né? E os juízes têm sido pressionados, de fato, a adotar um novo tipo de postura, né, e decisões nos processos judiciais. Pode passar. Em relação à pesquisa ainda, eu queria chamar a atenção para uma outra dimensão, que é esse dos riscos. Né? Quando o adolescente está no tráfico de drogas, ele está sujeito a uma série de riscos. Né? Uma das situações tem a ver com o resgate, que envolve a atuação direta da polícia. Então, o que é o resgate?
Os acordos, nenhuma boca em São Paulo funciona sem acordo da polícia, né? Isso todo mundo sabe. Então, quando o policial quer aumentar o acordo, a propina, e não está dando certo, o resgate é uma situação onde esse adolescente ele é pego, né? O policial fica com esse adolescente, se fazendo, enfim, é como se fosse um sequestro, de fato, e as negociações com o dono da boca e o gerente são iniciadas. Então, esse adolescente, o próprio corpo desse adolescente é usado, né, para as negociações, para as mercadorias políticas aí entre o tráfico de drogas e a polícia, né? Um outro tipo de situação que eu quero chamar a atenção é sintetizada nessa expressão que um adolescente falou para a gente, né? Quando dá moleza e leva a pisa. O que significa isso? Significa que pode ocorrer uma série de situações nesse trabalho perigoso e exaustivo, né? De 12 horas, que o adolescente fica ali sendo ou olheiro, ou vendendo a droga, né? Ou mesmo gerenciando, onde podem acontecer uma série de situações. Uma delas é perder a mercadoria, né? O adolescente pode perder alguma coisa. Pode ter um fechamento errado de caixa, né, na contabilidade, então pode faltar dinheiro. Pode acontecer também do adolescente usar droga ao longo do seu trabalho ali, né? Então, são situações onde vai faltar. Ou vai faltar dinheiro, ou vai faltar droga, e quem vai pagar por isso? Então, essas situações são situações onde o adolescente pode apanhar, né? Pode morrer, pode ser ameaçado de morte, né? Ou também ele fica em dívida, né? Então, ele tem que pagar. Faltou droga? Você precisa pagar a droga. Né? Faltou dinheiro, você tem que pagar dinheiro. Quem que vai decidir qual é o valor exato da droga ou qual é o valor exato do dinheiro? Né? O tempo que esse dinheiro, essa mercadoria deve ser devolvida. Então, o adolescente ele entra numa situação que é basicamente um trabalho escravo. Né? Ele precisa pagar. E ele vai trabalhar sem receber até que essa dívida seja paga. Né? Então, existem dimensões super importantes, né, que a gente precisa estar atento aí quando a gente considera a situação de trabalho infantil. Pode passar. Quero trazer para vocês o debate atual do CNJ. A questão fundamental dessa recomendação do CNJ consiste em dizer que juízes podem aplicar o controle de convencionalidade para que o adolescente seja, de fato, reconhecido como trabalhador infantil. No que consiste esse controle de convencionalidade? Então, o controle de convencionalidade é a análise da compatibilidade entre os atos internos, nesse caso, né, a Convenção 182 da OIT, né, de um país, perdão, é a lista TIP, nesse caso, em face às normas internacionais. Então, é a Convenção 182 da OIT. Né? Então, o Brasil reconheceu que o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil, ele está vinculado a um tratado internacional. Então, quando o juiz aplica o controle de convencionalidade, ele está dizendo, né, que o seu tratado nacional, a lista TIP, ou o próprio ECA, né, ele deve ser colocado frente, né, a esse tratado internacional, que é a Convenção 182. Né? Então, nada mais é do que o reconhecimento aos tratados internacionais de direitos humanos. Pode passar. Então, a perspectiva é que, ao aplicar o controle de convencionalidade, o adolescente tenha, de fato, garantido a sua entrada, né, numa série de instituições da rede de proteção social. Então, o foco é a capacidade protetiva do Estado, né, o encaminhamento para programas sociais, educacionais, profissionalizantes e de aprendizagem.
Para isso, não bastava só escrever um manual dizendo ao juiz, é preciso adotar o controle de convencionalidade. Tentou-se também fazer sugestões de fluxos de trabalho, né, de como, então, o sistema de garantia de direitos deveria proceder, né, a partir do momento em que esse adolescente é reconhecido como trabalhador infantil. Pode passar. Então, assim, esses fluxos eles são baseados em ações protetivas e não infracionais, encaminhamentos para os equipamentos do Sistema Único de Assistência Social, o foco no AEPET também, né, que deveria coordenar a inclusão de adolescentes e familiares em programas de transferência de renda, né, e também a vinculação de familiares no PAIF e no PAEF, em programas de profissionalização, né, incluindo jovem aprendiz, articulação com outras políticas sociais, como educação, saúde, esporte, assim por diante, acompanhamento dos conselhos tutelares e também uma coisa super importante que a gente não faz no Brasil é marcar que o adolescente é um trabalhador infantil ali no campo 10, né, no CAD único. Pode passar. Então, muito rapidamente, vou mostrar para vocês quais são as sugestões de fluxo que esse manual do CNJ traz, né? Ele vai dizer, bom, então o adolescente vai para a audiência de apresentação, vai aplicar o controle de convencionalidade, e o juiz pode não receber a representação e simplesmente, né, se for jovem ameaçado, vai para o PPCAM das meninas. Se o adolescente não tiver ameaçado, ele é encaminhado para a rede de proteção social, vai para programas sociais, tem registro no CAD único, no campo 10, e encaminha também para o MPT para registros e procedimentos. O próprio MPT não sabe quais são esses encaminhamentos. O MPT acha que ele não tem um papel a desenvolver aí, não tem claro qual é seu papel aí. Então, esses fluxos são ainda precisam ser melhorados, precisam ser aprimorados, na verdade. Pode passar. A segunda sugestão é audiência de apresentação, controle de convencionalidade, e o juiz pode conceder uma remissão, né? Uma remissão combinada com medida de proteção. Então, nesse caso, é a medida protetiva que estaria sendo a decisão do juiz. E daí segue, normalmente, com foco no encaminhamento para programas do SUAS, né? e da rede de proteção social como um todo. Pode passar. No terceiro fluxo, de novo, né, a apresentação, recebe a representação, nesse caso ele recebe a apresentação, ele concebe a remissão, né, e aplica, como que é? Concebe remissão, concede remissão combinada com medida. Isso. Gente, eu acho que estou ficando bem cega, viu? Se me desculpa. É muito pequena, está passando. Isso. Concebe a remissão suspensiva combinada com medida de proteção do ECA. Tudo bem, beleza. Então, é medida protetiva, é medida... Exato. Pode passar. No quarto, né, é o programa de... então, isso aqui é super interessante, porque essa recomendação desse fluxo é mais próximo do que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomenda, que, de fato, é o encaminhamento para a justiça restaurativa, né? Então, esse também é uma possibilidade. Pode passar. E, em quinto lugar, é a aplicação da medida socioeducativa, né? Então, é um fluxo mais próximo do que a gente já tem,
né? Encaminhamento para a mediação socioeducativa e depois encaminhamento para programas da rede socioassistencial como um todo. Pode passar. Então, assim, qual que é o balanço, né, dessas recomendações? Nesse momento, o CNJ está provocando, né, um aprimoramento das relações entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema de Justiça Juvenil, né, para o aperfeiçoamento, então, de fluxos que dizem respeito a adolescentes que estão em situação de trabalho infantil no tráfico de drogas. Eu entendo esse manual muito mais como uma provocação, de fato, né, para o azeitamento aí de novos fluxos e de relações, do que, de fato, uma recomendação fechada, né? Até porque os fluxos ali são só recomendações. Pode, claro. Mas os adolescentes não estão tendo espaço. Qual é o argumento para não... Não tem vaga? O que é? Ah, não é perfil. PPK não é perfil para serviço. E se ele for considerado trabalhador infantil, também não é perfil? Vamos tentar aqui
vou mostrar o projeto para vocês que a gente está fazendo em Santos para ver se você acha que se vai atender um pouco essa falta de comunicação e essa maior integração entre as instituições do sistema de garantia de direitos. Enfim, tá? Eu acho que é inegável que a gente precisa de um aprimoramento e uma reestruturação do sistema de garantia de direitos, né? Em relação para receber esses adolescentes, que são adolescentes que estão em situação de trabalho infantil. E estando em trabalho infantil, a gente tem que pensar no IPET, né? Que vai dizer para a gente que a gente tem que trabalhar com a identificação, com a proteção e com o monitoramento dessas crianças. Então, pode passar. Para terminar, volta um pouquinho. Pode ir. Mais um. Eu vou mostrar para vocês os objetivos, então, de uma pesquisa recente, que é uma pesquisa que foi contemplada com o edital Políticas Públicas da FAPESP, e que é um edital onde a pesquisa serve para o aprimoramento da política pública. Então, cada etapa de pesquisa deve corresponder a uma etapa de trabalho na gestão pública, né? Então, o próprio projeto ele foi escrito junto com a instituição parceira, que é o Ministério Público do Trabalho Nacional, a Cor de Infância Nacional, que é a instituição parceira, nós, o SEBRAP, que somos a instituição sede, e a gente tem uma série de outras instituições associadas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos é associada, outras instituições de pesquisa, o Ministério Público, o MP de Santos, a Vara de Infância e de Juventude de Santos. Já acabou? Eu tenho 10 minutos? Ah, tá ótimo. Daí sobra. O Ministério Público de Santos, a VEIGE, Vara de Infância e Juventude de Santos também, e a gente está incluindo outras instituições de Santos também, né, secretarias de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, conselho tutelar também está sendo chamado, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, enfim, né, é um projeto que exige, de fato, um trabalho intersetorial. Quais são os objetivos? A gente tem, nesse projeto, um objetivo central, que é construir um sistema de informação em trabalho infantil, né? Envolvendo não só os adolescentes que estão no trabalho infantil por tráfico de drogas, mas outros adolescentes e crianças em trabalho infantil. Então, quem que vai alimentar esse sistema? Profissionais do SEAS, né? Profissionais da educação podem alimentar, profissionais da saúde podem alimentar esse sistema de informação, que ainda vai ser montado, né? E, na verdade, montar um sistema de informação em trabalho infantil exige que esse sistema e as suas variáveis sejam pensadas em colaboração com os profissionais. Sistema de informação não pode ser uma coisa que vai dar mais um sistema, mais um trabalho para o profissional da ponta, ele tem que fazer sentido, né? E, de preferência, um sistema de informação que trabalhe com integração de dados. Isso também é um problema, né? Porque dados é um problema. E quem quer compartilhar seus bancos de dados, né? Será que a educação quer compartilhar seu banco de dados, um sistema integrado de informação? A saúde quer fornecer seus dados? Quer dizer, a gente vislumbra um sistema de informação que trabalhe, né, com integração de sistemas. Eu acho que isso vai ser um baita desafio, né? Porque, em geral, os sistemas de informação são setoriais. A saúde tem o seu sistema, né? A educação tem o seu sistema, a assistência tem o seu sistema. Então, acho que tem um desafio aí de costurar, justamente, intersetorialmente, para a gente tentar um sistema de informação. Uma das coisas que me deixou muito chocada quando eu fui conhecer um sistema de informação é o fato de que não existe um adolescente em Santos. Estou falando de Santos porque foi onde eu vi, mas eu tenho certeza que isso está espalhado no Brasil inteiro. Os municípios, eles não identificam a situação de trabalho infantil. Existe o SEAS, tá? O trabalho de serviço de abordagem social, ele existe. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é notificar, né, colocar num banco de dados que essa criança está, de fato, em trabalho infantil. Quantas crianças e adolescentes em trabalho infantil a gente tem no Brasil?
O IPEA, o IPEA, quem que faz o trabalho? O IPEA, né, faz a sua pesquisa nesse campo, mas nós precisamos produzir informação a respeito disso, né? Um sistema de informação que não só seja para dados sobre a criança, mas dados sobre a sua família. A mãe tem Bolsa Família? Ah, a família recebe BPC? O adolescente está na escola? O adolescente é usuário de drogas? Um sistema que seja capaz de produzir referenciamento e contra-referenciamento, né? A despeito dos instrumentos operativos de matriciamento, de informação de reunião de rede, assim por diante, né? Enfim, então tem um desafio aí, porque hoje não tem nenhum adolescente em situação de trabalho infantil em Santos. A despeito da gente ver esses adolescentes trabalhando o tempo inteiro na praia, né? Mas em sistema de informação eles não existem. É. 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 Ah, bacana, não sabia, vou procurar. Mas, ao mesmo tempo, isso pressupõe que que a criança, o adolescente, saiba o que é trabalho infantil também, né? Entendi. Legal. Prova Brasil, né? Ah, bacana. Bom, então, temos aqui um primeiro objetivo, que é o sistema de informação. O outro objetivo é o fortalecimento e ampliação do trabalho intersetorial. Então, a primeira ação do projeto é a constituição de um grupo de trabalho no âmbito do Comitê Municipal de Trabalho Infantil, reunindo toda a rede de proteção social, o sistema de garantia de direitos, para que a gente possa conversar, né, produzir conjuntamente, enfim, fluxos de trabalho também, né? Porque eu acho que é isso que o CNJ está provocando também, né? Qual é o fluxo de trabalho, então, para criança, adolescente e trabalho infantil? Né? Vai para que lugar? Qual que é o papel? Vai ser justiça restaurativa? Né? Vai para a medida socioeducativa? E depois disso? Né? Então, um grupo de trabalho para fomentar, produzir fluxos, né, de trabalho, e também oficinas participativas, onde a gente possa conversar com os profissionais da rede de proteção social a respeito desses fluxos e também a respeito de produção desse sistema de informação, né? Quais são as variáveis que importam? Quem vai alimentar o sistema e assim por diante, né? Então, a constituição de um grupo de trabalho. Tem uma parte importante que o MPT vai atuar, que é na reestruturação da socioaprendizagem, que envolve, enfim, sentar, conversar com empresários, entidades qualificadoras e assim por diante. Compreensão dos territórios, então tem uma linha da pesquisa que vai trabalhar com uma leitura compartilhada dos moradores sobre o território, né, sobre as oportunidades territoriais, ouvindo os adolescentes e o que eles pensam sobre as instituições públicas, né, que atendem, e também vai ser uma linha responsável por produzir dados geoprocessados, que também vão entrar no sistema de informação, né? A questão dos fluxos, né, da produção de um novo fluxo, onde a gente tem que encontrar também qual que é o papel do MPT nesse fluxo, e das varas da infância e da juventude, né? O que ela vai fazer? Ela vai encaminhar, né, para a justiça restaurativa? Como vai ser isso? Então, esses são os objetivos desse trabalho. Já estou no finalzinho, pode continuar. Pode passar? Pode passar? Está fora do... Pode passar? Pode passar?
Está repetido. Então, assim, né, é isso. Basicamente, é um grupo de trabalho intersetorial. Nós vamos trabalhar também com um mapeamento das trajetórias, né, de crianças e adolescentes no trabalho infantil. E a gente, a partir disso, nós vamos construir um banco de dados inicial. Né? Então, quando eu leio o processo judicial e extraio ali, né, o adolescente que está em medida socioeducativa, eu consigo fazer um banco de dados. Também compreender a trajetória desse adolescente, né, e fazer pesquisa com isso também. Uma linha de pesquisa vai fazer acompanhamento de casos traçadores, que é uma metodologia super interessante, porque daí a gente acompanha, pega um adolescente e acompanha a trajetória dele nas instituições da rede de proteção social, entende os gargalos. Né? E um dos gargalos nós achamos que está justamente na intersetorialidade, na falta de comunicação, né, entre as instituições. Pode passar. Produção de conhecimento, né? Então, a gente pretende então, compartilhar conhecimento sobre as trajetórias dessas crianças em trabalho infantil, por meio de processos judiciais, lendo os processos judiciais e também através dessas trajetórias das crianças na rede de proteção social. Uma linha de pesquisa que vai analisar os planos individuais de atendimento, né? Tentando, então, contribuir para que esses instrumentos, esse instrumento do PIA, não seja só a produção de um relatório para o judiciário, mas que ele, de fato, seja um instrumento, né, que contribua para que os jovens, de fato, participem, jovens e famílias participem, de fato, da construção, né, desse plano individual de atendimento, e que ele não seja, assim, só um documento de resposta, né, para o judiciário. A questão do impacto das oportunidades territoriais, que eu falei para vocês, e também, de maneira mais geral, né, investigar e problematizar também esses modos de qualificação das piores formas de trabalho infantil. Né? Então, tentar entender um pouco como as diferentes instituições qualificam esse adolescente, né? E tentar, então, uma proposta mais protetiva e menos criminalizadora, sobretudo no que se trata, no que se refere ao adolescente que está no tráfico de drogas. Né? Pode passar. São 4 linhas de pesquisa, então, pode passar. E um projeto que tenta trabalhar com inovação e com impacto, então. Né? Pessoal, muito obrigada. Depois eu conto para vocês sobre os desdobramentos do projeto em Santos. Espero que dê certo. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Acho que dessa forma, então, a gente encerra. Eu vou dar para você as palavras finais, né? E, de novo, agradecendo a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado muito do evento. E muito interessante essa pesquisa. Acho que, além de provocativa, assim, trazendo aqui propostas muito importantes, né? Eu espero que vamos continuar acompanhando. Espero que seja realmente seja possível, né, trazer resultados e ver resultados na prática, porque realmente o problema é muito grande, né? Mas eu vou te dar aqui a palavra final. Obrigada, viu? Obrigada, Samantha. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Aproveitar para parabenizar vocês, viu, do IRI, pelo evento. Foi muito bom mesmo, muito produtivo. Obrigada a todas e todos pela presença. Fico à disposição de vocês.